Meu irmão, minha irmã, é Jesus que pergunta a mim e a você: quem sou eu? No seu coração, quem sou eu? Uma resposta pessoal, decisiva na nossa vida. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, 27 a 35. Marcos 8, 27 a 35. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo. E ordenou severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. E Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falavas atentamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, mas voltando-se, ele olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: afasta de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são de Deus, mas os dos homens. Em seguida, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, Jesus disse-lhes: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Palavra da salvação. Presta bem atenção, para você entender aqui o que Jesus está dizendo para nós, o que nos diz Jesus pessoalmente. Olha bem, Ele quer saber quem é Ele para nós. É importante que você diga quem é Ele para você. E por que isso? Porque Jesus tem uma missão para aqueles que o conhecem, para aqueles que têm intimidade com Ele. Como que Ele vai confiar a missão do Pai nas nossas mãos, se nós não sabemos que Ele é o Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus, que Ele é a resposta do Pai para cada um de nós? Se nós não temos Jesus como o Senhor, como Salvador, como vão ser operários do seu reino de vida eterna? Eu preciso dizer quem Ele é. O povo não tem intimidade, os discípulos têm intimidade. Então, antes ser discípulo, para depois ser um apóstolo. Pedro responde: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E é graças a Deus que ele responde muito bem, e Jesus se alegra com a resposta dele e diz que ninguém dissesse nada a respeito dele agora, porque os discípulos não podem adiantar quem ele é por causa da multidão. E começou a ensinar os seus discípulos a falar daquilo que ia acontecer com ele, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. E falavas abertamente daquilo que ia acontecer com ele. É claro que Jesus pode revelar os seus segredos àqueles que sabem quem ele é, sabem da missão dele. Pedro, de repente, parece mudar de ideia, não compreendeu nada e diz que isso não aconteça, Senhor, e começou a repreender Jesus. E Jesus, indignado, está dizendo: afasta-te de mim, que os teus pensamentos são do demônio, não são os pensamentos de Deus. Aquele que declarou que ele era o Senhor, agora está repreendendo como se ele não pudesse cumprir esse itinerário do Pai de paixão, morte e ressurreição. E de repente Jesus se volta para quem? Se volta para a multidão dizendo: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quer salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, irá ganhá-la. Ou seja, é preciso renunciar aos pensamentos, aos sentimentos apenas da carne, para entender o mistério, para ver o mistério, para dizer sim ao mistério da paixão, da morte e ressurreição de Jesus. Pedro, com certeza, volta a si, retoma a sua serenidade e é o nosso Pai na fé, é o Pai que nos sustenta mesmo nessa fé única, a fé da Igreja que Jesus nos deu, Santa, a Católica, Apostólica, Romana. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Não apenas dizer quem é Jesus, mas acolher Jesus no seu trajetório, naquilo. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Acolher Jesus não apenas dizendo quem Ele é, mas na sua trajetória, naquilo que é o itinerário do Pai para cada um de nós. Quer seguir Jesus? Renuncie-se a si mesmo.
tome a sua cruz e ande com Jesus e anuncie o Senhor. Não queira colocar a sua vida neste mundo, ela pertence ao Senhor. Salvar a vida é entregá-la ao Senhor Jesus.